Oi, gente, feliz ano novo. Hoje eu vou compartilhar com vocês como está sendo o meu processo de luto. Eu não poderia começar o ano sem compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu e do que está acontecendo por aqui. Esse foi o motivo de eu ter sumido aqui do YouTube. Quem me acompanha no Instagram provavelmente já sabe, mas eu sei que vocês aqui no YouTube não. Então, hoje eu vou contar para vocês como eu estou e como está sendo esse processo após a partida do meu pai. Eu amo falar sobre o meu pai, eu sempre amei falar sobre ele, especialmente sobre a história de vida dele, que é muito inspiradora para mim. Então, se eu chorar, eu quero que vocês saibam que esse choro é apenas uma forma de eu expressar todo o meu amor por ele. O meu choro não é um choro de dor, é um choro de amor incondicional e profundo. Eu vou tentar não me emocionar, mas caso isso aconteça, eu só quero que vocês saibam que esse choro é um choro de amor. É a minha forma de manifestar todo o meu amor pelo meu pai. Eu não queria que esse vídeo fosse tão triste como ele naturalmente já vai ser. Então, eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu estou aprendendo com o meu luto. E, como sempre, quando eu vou falar de assuntos que eu sei que eu vou me emocionar, eu sempre escrevo em bullet points para eu poder ler e isso me ajuda a não chorar tanto. Eu sei que vocês entendem, especialmente quem já passou por isso ou quem está passando. Eu ainda estou aprendendo a entender essa dor. E para entendê-la foi fazer o que eu sempre faço de melhor, que é estudar. Então, quando tudo aconteceu, eu não sabia muito bem como agir. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender tudo que estava se passando e tudo que estava acontecendo dentro de mim. E eu tenho estudado muito sobre o luto, além, claro, de fazer terapia, que tem me ajudado muito. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a minha história com vocês e como eu sempre vi a morte. Os meus pais se separaram quando eu era criança e a minha avó materna ajudou a minha mãe a cuidar de mim e dos meus irmãos. E a minha avó era uma pessoa muito supersticiosa. E ela era tão supersticiosa que ela não gostava que nós falássemos sobre a morte. Inclusive, ela evitava o máximo possível. Eu até fiz uma analogia que ela vivia como se ela não fosse morrer. E eu acho que era exatamente assim que ela se sentia. Ela evitava falar sobre todo e qualquer assunto relacionado à morte, nós sempre tínhamos que bater na madeira se nós falávamos a palavra morte e até nome de doenças, como por exemplo câncer. Isso me fez crescer vendo a morte como uma coisa muito pesada, sombria e negativa. Claro que não tem uma coisa positiva, né, para se ver, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Eu tinha sempre muito receio. Tanto que a primeira vez que eu fui em uma cerimônia, né, em um velório, eu me lembro perfeitamente, foi do meu padrinho, inclusive, eu me lembro perfeitamente a sensação que eu senti, porque era algo muito novo para mim e eu não sabia lidar com aquela situação direito. Então eu cresci realmente com medo da morte. E isso criou um bloqueio tão grande que às vezes eu não conseguia imaginar um futuro muito distante. Então, por muito tempo, eu evitava falar as minhas expectativas de velhice, por exemplo, por quantos anos eu gostaria de viver. Sempre que eu falava com outras pessoas e essas pessoas falavam, eu quero viver até 100 anos, eu pensava, meu Deus, mas se ela viver até 100 anos, ela vai ver todas as pessoas que ela mais ama na vida morrendo. Que dor, que tristeza. E para mim sempre foi muito difícil de imaginar isso. Até que outras pessoas na minha família foram morrendo e eu fui lidando cada vez mais com esse sentimento incômodo e, mais uma vez, a minha avó sempre evitando. Era como se nós falássemos sobre a morte ou se falar sobre a morte atraísse a morte. Então a minha avó sempre nos protegeu ou tentou evitar ao máximo esse assunto. E em mim eu cresci acreditando que isso era o certo a se fazer. Em 2016, o meu tio, irmão da minha mãe,
faleceu, eu já estava fora do Brasil. Eu sabia que ele estava adoecendo com uma certa velocidade por causa da doença, então eu comprei a minha passagem para ir visitá-lo. E no dia que eu comprei a minha passagem, ele faleceu. Foi o primeiro grande golpe estando fora do Brasil, porque eu sabia que eu não ia chegar a tempo de vê-lo. Em 2017, inesperadamente, a minha avó veio a falecer. Foi um golpe que eu não esperava. A minha avó não tinha nenhum diagnóstico de doença. Ela estava com algumas dores, foi para o hospital, ficou alguns dias internada e horas depois veio a falecer. Foi tudo muito rápido. Por curiosidade ou por ironia do destino, eu estava com o meu irmão, foi a nossa primeira viagem entre irmãos, nós estávamos na Itália. O meu irmão conseguiu mudar o voo dele, chegar a tempo no Brasil, mas eu não consegui. Foi uma experiência surreal, até hoje é difícil de entender como tudo aconteceu, e foi a partir daí que eu comecei a fazer terapia, por causa da minha avó, especialmente por causa da passagem dela. Então, esse é o contexto e essa é a minha história em relação à morte. Eu sempre tive muito medo, eu sempre tive muito receio e sempre me causou muita dor. Eu acho isso muito curioso e foi assim que eu comecei a terapia. E eu acho muito curioso porque a minha avó sempre evitou que eu falasse ou que nós falássemos, né, sobre isso. Nunca foi um assunto na nossa família, muito pelo contrário. E era algo evitado, proibido. E a partir do momento que ela vai para o mundo espiritual é quando eu me permito acessar essa dor, abrir essa ferida e a tentar tratar, curar e entender um pouco mais sobre isso. Então, esse é o contexto ou o background que eu tenho sobre a morte. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o meu pai. Meu pai já estava doente, ele tinha uma condição cardíaca que infelizmente é genética. O meu tio, irmão dele, faleceu com a mesma doença. O meu primo, o filho do meu tio, também. E é uma doença que infelizmente está, né, da nossa família. Ele vinha tratando, vinha se medicando há bastante tempo, mas de 3 anos para cá ela começou a piorar. E as visitas do meu pai ao hospital começaram a ficar constantes. E as internações também, especialmente de 2020 até a passagem dele. Só no ano passado, meu pai teve mais de 12 internações. Ele ficava no hospital por dias, às vezes semanas, mas o maior período que ele ficou foi quando ele estava esperando pelo transplante de coração. Depois de muito adiar, eu posso dizer que sim, foi adiado esse diagnóstico. Inclusive, ele tinha um médico que ele adorava, idolatrava, e esse médico não falava sobre transplante. Precisou o meu irmão insistir, falar para ele que ele precisava de outra opinião, para ele aceitar de fato outra opinião, e aí começar toda uma mobilização para ele receber o transplante de coração. No período que ele estava esperando para receber o transplante de coração, ele ficou quase 3 meses internado. Então, esperando o coração, isso que ele estava na fila como prioridade, e ele precisou esperar por 3 meses para esse transplante acontecer. Nesses 3 meses, eu tive a permissão de falar por vídeo com meu pai todos os dias. Para minha alegria, eu conseguia falar com ele mais de 2 vezes por dia, e eu digo isso porque ele tinha uma rotina, né, até mesmo de exames, porque ele estava à espera do transplante, e era bem corrido o dia dele, né, apesar dele estar sempre na cama, ele já não podia se mexer porque ele estava esperando pelo transplante, e a máquina que ajudava o coração dele a bater ficava atrelada à perna dele. E eu digo isso porque meu pai tinha uma vida muito corrida e a gente se falava por telefone pelo menos uma vez por semana, mas não era tão frequente como quando ele estava à espera do transplante. E eu fiz questão de registrar
as nossas ligações. Muitas eu não consegui porque eu falava com ele enquanto eu estava cuidando da Mayla e a Mayla já entendia, então ela queria abraçar. Agora, quando ela vê pessoas no telefone, ela beija. Então, eu consegui registrar muitas dessas chamadas, mas não todas. E o meu pai sempre foi uma pessoa reservada, ele sempre foi extrovertido, aquela pessoa de fazer amigos, de conversar, de fazer piada. As pessoas gostavam de estar ao redor dele, porque ele sempre foi amigo de todo mundo, mas ele não se abria muito. E nesses 3 meses a gente pôde conversar sobre muitas coisas. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por isso. Porque eu sinto que muito amor que a gente tinha um pelo outro, apesar de a gente sempre desligar o telefone falando, né? Te amo. Meu pai nunca, 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 mesmo quando eu tava brava com ele, se a gente tivesse brigado, ele nunca desligava o telefone sem falar que me amava e vice-versa. Mas às vezes o amor também está além do eu te amo. E eu pude sentir muito isso. Foi também muito difícil para mim no ano passado. Eu falei brevemente aqui no YouTube, cheguei a acompanhar lá no Instagram. Nós fomos para o Brasil e isso eu devo muito ao Shonik, porque ele insistiu muito. Ele falou: Tamires, vamos para o Brasil. Quero muito que o seu pai conheça a Mayla. E eu precisei trabalhar muito na terapia isso, porque eu tinha na minha cabeça que se eu fosse para o Brasil era como se eu estivesse me despedindo do meu pai. O que infelizmente de fato foi, não exatamente quando nós fomos em abril, mas meses depois, né? Porque isso tudo aconteceu ano passado e ele faleceu em dezembro, agora de 2022, no ano passado. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata ao Shonik por isso. Eu não me imaginava muitas coisas que meu pai me contou, e uma das coisas, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês é sobre isso, né? Sobre nós termos interesse em perguntar para os nossos pais, para os nossos familiares, entes queridos, como eram a vida deles na juventude, como eles eram antes. Se você ainda tem os seus pais, pergunte para eles como era a juventude deles, como era a vida deles antes de serem pais, porque muitas vezes a gente só foca nisso, né? Eles são os nossos pais, a vida deles de casado, e é isso. E eu pude conversar com meu pai um pouco sobre a juventude dele. Ele inclusive me contou que ele foi no show do Tim Maia, ele estava assistindo o filme do Tim Maia, me colocou para assistir junto, e eu cheguei a postar um vídeo no Instagram nosso, né, meu e dele, quando eu era criança, e eu escolhi uma música do Tim Maia especialmente por isso, porque ele me disse o quanto ele gostava do Tim Maia e as músicas favoritas dele. Eu sempre soube que ele gostava de samba, ele amava samba, pagode, mas outras músicas, especialmente Tim Maia, por exemplo, eu não sabia que ele era fã a ponto de ter ido ao show do Tim Maia. Enfim, então, se vocês me permitem essa sugestão, eu sugiro isso. Esses 3 meses em que eu conversava todos os dias com meu pai foram de muito aprendizado e amor. E até doente, o meu pai me ensinou muita coisa mesmo. Mesmo em uma cama de hospital, meu pai sempre foi super positivo, ele acreditava piamente que ele iria sair daquela situação, ele nunca teve uma palavra negativa, nunca pediu para aquele sofrimento se acabar, muito pelo contrário, todos os dias ele pedia para rezar junto com ele sempre foi devoto de Nossa Senhora Aparecida, então eu tive uma ideia de fazer a novena de Nossa Senhora para ele. Depois nós fizemos a novena de Santo Expedito e ele também pedia para que eu rezasse a oração da Igreja Messiânica, da qual eu sou membro. Então todos os dias nós fazíamos orações, também a oração Amatsunarito, que é a oração da Igreja Messiânica, e eu ministrava Jorei nele. Era sempre o nosso momento, por mais cansada que eu tivesse, por mais difícil que o meu dia tivesse sido, eu sempre encerrava o meu dia com meu pai, e isso eu vou guardar para o resto da minha vida. Agora eu vou compartilhar com vocês as 5 lições que eu estou aprendendo com o luto. O mais difícil é seguir em frente. Eu li uma frase que me tocou muito e ela diz: "We don't move on from grief, we move forward with it." Que seria algo como: nós não seguimos em frente, nós seguimos adiante com o luto.
Infelizmente, a vida vai seguindo o seu curso e você se sente sempre para trás, como se estivesse parado no tempo. E vai ser assim por algum tempo. Mas não é porque a vida continua que o seu amor por essa pessoa vai acabar ou diminuir. Esse tem sido um exercício diário para mim, porque parece que se eu seguir em frente e se eu continuar fazendo as minhas atividades, que eu não estou amando o meu pai, ou que eu estou amando menos o meu pai. E não é verdade. Nada e nem ninguém nunca vai apagar o amor e todo o sentimento que eu tenho pelo meu pai. Então eu sempre me lembro disso e essa é a principal lição que eu me forço todos os dias a lembrar. Não importa que a vida está passando, não importa que outras coisas estão acontecendo, o meu amor por ele é incondicional e ele vai continuar sendo pelo resto da minha vida. Pessoas que ainda não passaram por isso simplesmente não entendem o tamanho da sua dor. Isso não é culpa delas. Se você já perdeu um ente querido, provavelmente você já deve ter ouvido uma daquelas frases clichês que muito mais fere e magoa do que conforta e acalenta o coração, do tipo, ele descansou, mas ele tá melhor agora, mas ele está em um lugar melhor, ou qualquer coisa do tipo. Mas mais uma vez, a pessoa que tá te falando isso, provavelmente ela nunca esteve no seu lugar, porque se ela tivesse, ela saberia que essa não era, ou essas não são as frases ideais a se dizer. Eu aproveito para deixar um trecho do podcast Crônicas de um Cuidado. Foi o meu irmão, inclusive, que me enviou quando tudo aconteceu. Esse episódio eles falam especialmente sobre o luto e o que não se dizer para um enlutado. Eu vou deixar vocês ouvirem agora. Ale, é sempre uma alegria falar com você. Eu queria começar te perguntando o que é esperado em um processo de luto e o que pode sair do esperado, que a gente deve ficar atento. Por exemplo, o que pode acontecer em um processo de enlutamento que pode ser mais do que sofrimento? Dá para notar essa diferença? Bom, o processo de luto, ele já é estranhado pela cultura, né? Isso é um problema, porque as pessoas querem abafar o que é natural. Então, isso já é uma coisa para a gente começar a desconstruir. O que é natural no luto? Natural, primeiro, uma extrema oscilação de humor, geralmente pulando da tristeza para a raiva, para a culpa e para a saudade. Mas também o luto pode incluir alívio. O luto também tem momentos alegres, né, em que a pessoa se recorda com alegria da vida daquela pessoa. Então, isso é o normal que se espera no luto, que a pessoa possa fazer uma transição da vida entre ter aquela pessoa e não ter mais a companhia daquela pessoa. Esse processo pode levar anos e é um processo normal. Agora, esse luto pode se transformar num luto complicado, que é o que a gente diz, quando a pessoa vai afundando num processo de desadaptação à vida. Então, quais são as características de um luto complicado? A gente tem, por exemplo, várias somatizações. Então a pessoa adoece muito, vai jogando para o corpo muitos adoecimentos desse luto. Ela tem mudanças no estilo de vida que vão deixando ela muito mais isolada, e esse isolamento pode levá-la a se sentir cada vez mais desconectada com a possibilidade de reencontrar-se na vida. Outra coisa são episódios depressivos. Importante a gente não confundir tristeza com depressão. A depressão é uma espécie de definhamento da energia. Então aí, nesses casos, a gente sim precisa chamar uma ação profissional rápida. Geralmente a pessoa não está disponível para ela mesma procurar essa ajuda. De novo, o luto é uma dimensão social. A gente precisa de falar da morte da pessoa, de contar essa história para os outros, mas a gente precisa também desses outros olhando para a gente, prestando atenção nos nossos processos e ganhando esse estado de alerta caso seja necessário, levando a gente para um cuidado mais específico se a gente estiver vivendo esse luto complicado. Faz muito sentido isso para mim, Ale, porque você dividiu em dois movimentos diferentes, né? A tristeza e um processo complicado, que você chama de complicado. Eu gostei muito dessa história. E o Cláudio, ele construiu uma trajetória para essa companhia, né? Ele e a mãe passaram um bom tempo conversando sobre a morte, e ele me conta que isso ajudou muito. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse ponto comigo, a importância desse tipo de diálogo. Olha, conversar sobre a morte é
uma necessidade humana. Nós fugimos da morte como um processo de evitação da consciência. Então, nós não queremos pensar que nós somos falíveis. Então, a gente evita falar dela. Todas as vezes que uma pessoa assume querer falar da morte, ela recebe do mundo um monte de operação abafa. Todo mundo falando, meu Deus, que mórbido, pelo amor de Deus, para de falar disso. Porque essa é uma defesa para a gente não entrar em contato com essa dimensão da nossa finitude. E a gente assumir que a gente realmente vai morrer um dia. E que todos os que a gente ama vão morrer. Então, conversar sobre a morte é importante por quê, minha gente? Porque a gente começa a desconstruir uma distância abissal desse fenômeno. Quanto menos a gente fala da morte, mais a gente sente que a gente não pode se haver com ela. O silêncio, tabu sobre a morte, constrói um fantasma de uma dimensão assim inatingível na minha relação com essa grande entidade da vida chamada morte. E nós temos como nos relacionarmos com ela. Falar sobre a morte é, por exemplo, se a gente está acompanhando uma pessoa em processo de morrer, falar sobre a morte é permitir que todos possam se despedir. Permitir que nós possamos conversar sobre qualidade de morte, não só de qualidade de vida. Dar a essa pessoa a condição dela viver a melhor vida que ela pôde e agora viver a melhor morte que ela puder ter. Então, conversar sobre a morte é importante para quem vai, é importante para quem fica. Concordo muito com você. E falando um pouco em quem fica, o Cláudio fala também desse conforto que ele recebeu das pessoas em volta. Mas fala também de algumas palavras e expressões ali que ele acredita que deve ser evitada nesse período. Vamos lá. Como é que as pessoas que estão ao redor de um enlutado podem oferecer acolhimento? Porque tem uma parte das pessoas que falam assim, meu Deus, não quero nem encontrar o fulano porque eu não sei o que falar. O que dá para falar? O que é conveniente de ser dito? Como oferecer conforto para quem perdeu alguém? Sim, tem um jeito de fazer isso melhor. Nós temos uma prática na relação com o enlutado que só piora a vida dele. Quando a gente diz força e dá 3 tapinhas nas costas do enlutado, a gente está dizendo para ele, não me conte seus problemas. A gente está dizendo para ele, não desabe, porque se você desabar no meio desse abraço que você está me dando, eu vou entrar em contato com as minhas dores, eu vou entrar em contato com os meus lutos, que todos nós temos. Então, nós praticamos a construção de um muro entre a dor do enlutado e a nossa possibilidade de apoiá-lo. Gente, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está enlutada, desesperada, perdida, se sentindo assim sem bússola para viver os seus dias? A gente é proativo e diretivo, ou seja, a gente vai ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem e dizer assim, olha, eu estou disponível para estar com você, para ir à sua casa, se você quiser vir à minha casa, se você quiser fazer um passeio, se você quiser contar histórias dessa pessoa, se você quiser só chorar, eu estou disponível para você na segunda tarde, no sábado de manhã. Essa semana vai ser complicada para mim, mas na semana que vem eu passo aí para te pegar. É esse tipo de diretividade que a gente oferece para o enlutado. Se ele tiver naquele momento necessitado da sua companhia, ele já sabe que ele pode contar com você. Então ajuda a pessoa que está vivendo um luto. Não falar palavras como força, pelo menos ele descansou, pelo menos qualquer coisa, cortar qualquer expressão com pelo menos, e deixar a pessoa desabar. Se ofertar como porto seguro para um abraço úmido, para um abraço cheio de lágrimas, que a pessoa possa gritar, que a pessoa possa se desmanchar junto com você, que você possa apoiar nas questões logísticas, se você tiver condição de apoiar questões práticas, tipo inventário, enterro. Muita gente fica muito perdido com essas questões e precisa do apoio da rede para isso. E além disso, se você for uma pessoa que conhecer muita gente da rede de apoio dessa pessoa que ficou viúva, órfã, etc., você pode organizar esse grupo, falar assim, olha, agora a gente vai fazer um apoio para essa nossa amiga aqui, vamos constituir esse grupo aqui no WhatsApp, por exemplo, e a gente vai fazer turnos aqui, de ficar atento, de ligar, de procurar essa pessoa. Por que isso? Porque na nossa cultura é muito comum que as pessoas estejam pendentes de prestar atenção no enlutado até a missa de 7º dia, no máximo até a missa de 1 mês.
Depois, a vida de todo mundo volta ao normal e esse enlutado cai no grande buraco do luto. Quanto mais o tempo passa, mais ele sente falta, mais ele sente saudade e mais ele precisa desse apoio. Então, quanto mais a gente puder longevizar o apoio a essa pessoa enlutada, melhor. O significado de permanente, eterno e para sempre se torna quase que palpável. Quando você perde alguém que você ama incondicionalmente, é o seu primeiro encontro com o para sempre. Para o resto da minha vida, para o resto da minha permanência nesse planeta, eu nunca mais vou ver o meu pai. E só de falar isso em voz alta machuca muito. Isso depende muito, claro, no que você acredita. Eu acredito em reencarnação, mas ainda assim, eu sei que eu não vou ver mais o meu pai pro resto da minha existência. E isso é algo que, mais uma vez, só de falar machuca demais. E é muito difícil assimilar isso, especialmente se você, assim como eu, acredita que nada é para sempre, que as coisas podem mudar a qualquer momento e que tudo pode tomar um rumo diferente na vida, porque de fato eu acredito muito nisso. Mas quando você perde alguém que você ama, não. É o seu primeiro encontro com o para sempre. E ter esse encontro com o para sempre é muito, muito, muito difícil. Datas importantes são difíceis, mas dias ordinários podem ser mais difíceis ainda. Perder alguém que você ama incondicionalmente pode te causar muitos medos. Entre esses medos, o medo de se esquecer como era a voz daquela pessoa, como era o humor daquela pessoa, como era a risada daquela pessoa. E tudo isso são questões que eu tenho trabalhado. Por fim, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu penso muito em quão sortudos meus sobrinhos são por ter memórias com o meu pai, enquanto a Mayla e os próximos filhos que eu tiver não terão as mesmas memórias. Mas eu prometo dar o meu melhor para manter a memória do meu pai sempre viva na vida deles. Se você que está passando pela mesma situação me permite um conselho, eu te sugiro a buscar conforto em coisas que te trazem conforto, independente do que as pessoas vão dizer. Busque ajuda profissional se você puder, e é muito importante que você entenda a sua dor e viva o seu luto da forma mais honesta, intensa e genuína possível. Não negligencie o seu luto, não deixe para depois. Nós sabemos que cada pessoa lida com o luto de uma forma. Tem pessoas que preferem ficar mais introspectivas. Foi o meu caso, inclusive, nas 3 primeiras semanas. E a partir da 3ª semana eu senti necessidade de seguir com a minha rotina para viver o meu luto sem que eu esquecesse de quem eu sou também. E não tem uma regra, viva o seu luto como você acha que você deve viver. Fazer oração com o meu pai me ajuda muito. Pensar que ele está próximo de mim também me ajuda demais. Eu tenho os meus pequenos rituais que hoje eu faço com ele. Como vocês sabem, eu sempre faço arranjos florais, as ikebanas. Então eu tenho feito ikebanas para ele. Eu também não tinha foto, não tenho na verdade muitas fotos dos meus familiares impressa. O Shone que me presenteou com um canvas meu e do meu pai quando eu era bebê, no Natal, e eu tenho esse canvas, imprimi também a foto quando meu pai conheceu a Mayla, e eu tenho colocado minibanas ao redor, né, dos 2 porta-retratos para ele. Também tenho feito outros pequenos rituais nossos, e pequenos rituais não significa que você tem que fazer nada de grande diferença. Às vezes é você ouvir uma música, lembrando da pessoa, às vezes fazer uma oração, depende do que você acredita, mais uma vez. Mas, por exemplo, eu falo com meu pai o dia inteiro, provavelmente ele já deve estar de saco cheio de mim. Também tenho feito as minhas ikebanas semanais como uma dedicação para ele. Então eu tenho escolhido flores que têm significados positivos, como flores que trazem serenidade, paz, prosperidade, e não são significados que eu inventei, tá, gente? Na botânica existem flores, né, como nós sabemos, de etiqueta básica que nós presenteamos a certas ocasiões. Então eu tenho escolhido
determinadas flores. Eu também tenho falado com ele quando eu como algo que eu sei que ele gosta, ou comprado algo que eu sei que ele gostava de comer, como em homenagem a ele. Então são pequenos rituais, pequenas ações para ele se sentir sempre presente, lembrado e nunca esquecido. Eu encerro esse vídeo dizendo que eu espero que o meu luto não passe, porque esse luto é todo o meu amor que não foi expressado. Esse luto é todo o sentimento incondicional que eu tenho pelo meu pai e que por algum motivo eu não pude expressar, mesmo falando que eu amava todos os dias. Porque o luto é o amor que não sabe para onde ir. É uma sensação de que ele deixou uma música não terminada. Ele que amava futebol, é como se ele tivesse saído do campo antes que a partida tivesse terminado. Obrigada por vocês terem me deixado falar sobre ele.